Olá, hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de cinzas, não tem quinta-feira de cinzas, né? Tá faltando aqui aquela cruzinha de cinza que quando criança, quando seminarista principalmente, eu usava depois do carnaval, né? Pois é, mas muita gente está com essa marca aí, que é a marca dos cristãos no fim do carnaval. Acabou o carnaval, mas os problemas continuam. O ano começa no Brasil, dizem, depois do carnaval, né? Bom, esse carnaval teve um grande carnaval feito por algumas personalidades da política, velha política brasileira, xingando o povo que vai à rua dia 15 apoiar o presidente Bolsonaro e criticar o Congresso Nacional. Bom, essa reação histérica pode ser desqualificada pelos nomes de quem reage, né? Fernando Henrique Cardoso, pode haver uma crise de gravíssimas consequências. Lula, Gleisi Hoffmann, Alessandro Molon, Ciro Gomes, Cid da Escavadeira Gomes, etc. Meus amigos, João Dória. Bom, meus amigos, acontece o seguinte. Em primeiro lugar, eu já disse aqui várias vezes que a manifestação do povo na rua é um direito que o povo tem. O povo é traído diariamente, não é diariamente porque não trabalham todo dia, né? Por seus representantes. Os representantes do povo na Câmara dos Deputados que exercem o poder nesta democracia da Constituição de 88 é zero. Não representa. Por quê? Porque é uma questão matemática. Esse voto proporcional vigente no Brasil impede que haja uma representação de verdade, de fato. Então, a composição da Câmara, feita por uma matemática complexa de bancadas de Estado, em que os estados mais populosos são subrepresentados e os menos mais superrepresentados. Nós temos o exemplo hoje na carne, apesar de não ter ser especificamente na Câmara, mas no Senado, o presidente do Senado é um sujeito do Amapá, né? Um pequeno estado do norte, mostrando essa uma matemática ainda mais complicada, que é a do Senado, que é em que todos os estados são iguais. Tem 3 representantes, uma vez que o Senado não representa o cidadão, mas os estados da federação. Essa matemática é que é responsável pelo fato de que, quando a população resolveu dar uma volta para pular fora do sistema político de roubalheira, de corrupção desenfreada, do PT, seus aliados e seus falsos oponentes do PSDB, a Câmara não foi incluída, porque a Câmara é muito complexo o povo tomar o poder na Câmara votando, é complexo demais. É uma conta que não se fecha nunca. Enquanto que a eleição para os cargos majoritários, presidente da República, governadores e prefeitos, é feita diretamente, um voto, um cidadão, um voto. A democracia brasileira só será democracia com D maiúsculo enquanto isso também valer no poder legislativo, que é o poder que diz que representa o povo. Mas agora a coisa é muito pior. Agora, a maioria dos deputados federais, com a maioria do centrão, ou seja, uma maioria corrupta e fisiológica, com apoio da esquerda corrupta e fisiológica, essa maioria simplesmente quer impedir o povo de ir para a rua. Ou quer, pior ainda, achar pretexto para fazer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, porque ele retuitou na sua rede social o apoio à manifestação que é uma manifestação contra uma instituição. Não. O povo não vai se manifestar contra uma instituição, mas sim contra um sistema eleitoral corrompido ao longo dos anos, que só se agrava e que só agrava a enorme distância que existe entre o representante e o seu representado. Quando houve a eleição de 2018, que elege todo mundo, deputado, senador, governador e presidente, só não elege
prefeito e Câmara Municipal, eu disse aqui, nem adianta você dizer que não vai reeleger ninguém, porque ninguém consegue controlar a matemática da composição de bancadas da Câmara. Então esqueça essa narrativa ridícula de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Alessandro Mourão, figuras que o cidadão brasileiro, em sua maioria, já ejetou da política. E pode ejetar de forma definitiva agora, na eleição de outubro. Vamos cuidar disso, aliás. Você, cidadão consciente de que é preciso mudar a política no Brasil, pense nisso. Mude a sua Câmara, vote num prefeito comprometido com a mudança dessa representação falsa, porque aí sim você está construindo uma via de acesso para uma democracia de verdade, uma democracia em que cada cidadão tem direito sim a um voto. Eu confesso que eu não vejo por onde o presidente possa ter cometido crime de responsabilidade por ter incentivado o povo a ir para a rua contra o Congresso. Não, não é contra o Poder Legislativo, não é contra a Constituição, que aliás é uma porcaria, vamos dizer a verdade, é contra os que controlam o Congresso. O senhor Paulinho da Força, lembra? Paulinho da Força, que disse que era preciso desidratar a reforma da Previdência, que era para evitar a reeleição do Bolsonaro. Nada até agora evitou a reeleição do Bolsonaro. Nada. É por isso que se conspira para um eventual processo de impeachment por crime de responsabilidade. É por isso que querem processar o general Augusto Heleno, porque ele disse que o Congresso estava chantageando, e o Congresso está chantageando o Poder Executivo. Está chantageando através de uma tomada de poder, através do orçamento. Agora, o Davi Alcolumbre, eleito de forma fraudulenta, 82 votos numa eleição de 81 eleitores, que jogou no lixo o inquérito junto com o relator tucano, Roberto Rocha do Maranhão, em que tentava desvendar essa fraude na frente de todos nós. O Davi Alcolumbre pode ir apoiar o irmão Josiel lá para a Prefeitura de Macapá, num carnaval ridículo, e gastar dinheiro, 3 bilhões e 800 milhões em emendas com senadores amigos para controlar cada vez mais as verbas com as quais querem comprar as eleições municipais. Agora, eu tenho esperança de que não comprarão. Não moverão impeachment contra o presidente, e não é porque o presidente não mereça, não é só por isso, não. É principalmente porque a esquerda não tem moral para isso, não tem número no Congresso, não tem voto no Congresso. A esquerda manda e desmanda no Congresso porque apoiou Rodrigo Maia, que quase se elegeu ali pela rabeira, deputado federal, e Davi Alcolumbre nas duas casas do Congresso. E acham que eles são a instituição. Não são, não. Vivem agora querendo pegar no pé do juiz Marcelo Bretas, porque foi a uma solenidade com o prefeito do Rio e o presidente da República, numa inauguração lá de uma obra qualquer no Rio. No entanto, circula na internet, não interessa quando nem onde, um jantar reunindo Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia e Dias Toffoli, aparentemente no exterior, num lugar muito luxuoso. Isso aí pode. Mas o Marcelo Bretas é juiz, está representando o Poder Judiciário. Que mentira! Olha aqui, o Fernando Henrique devia calar a boca. O Fernando Henrique não abriu uma palavra, não deu uma palavra quando o seu partido, o PSDB, inventou o mensalão. Nunca o Fernando Henrique criticou Eduardo Azeredo, foi presidente nacional do PSDB, por ter criado o mensalão que depois o PT usou. Agora vem criticar o Bolsonaro porque o Bolsonaro está apoiando que o povo vá à rua. Vai te catar, Fernando Henrique. Vai para casa, bicho. Você foi aposentado pelo povo e não se elege mais nem vereador em Higienópolis, onde você mora. Olha aqui, o segundo assunto que eu não posso deixar de comentar é que apareceu uma vítima infectada por coronavírus num hospital em São Paulo, um senhor de 61 anos, mais novo, 8 anos do que eu, e isso fez com que houvesse uma espécie de comoção. Todos os jornais deram manchete e tal. Não acho que seja o caso de se apavorar, apesar de ter vindo lá do norte da Itália, esse senhor passou por lá, e na Itália já morreram 12 vítimas do coronavírus, e a Europa está
abalando os mercados internacionais por causa dessa doença que foi contraída, segundo se especula, né, pelo consumo de produtos comprados no mercado da região de Wuhan, na China, que tem a tradição de comer sopa de morcego e cobras. Há três hipóteses: um morcego, uma sopa de morcego, uma cobra, ou uma cobra que tinha sido contaminada por um morcego da família dos escudo grande, acho que é o nome da família do morcego, e seja qual for a origem é desse costume, que não é lá muito higiênico, mas é considerado cultural lá na China, tanto que o governo chinês proibiu a venda desse tipo de animal vivo em mercados. Resta saber se a ditadura comunista lá da China, que adotou o capitalismo como fonte de divisas, né, tem autoridade a essas alturas do campeonato, depois de tudo que aconteceu, né, 2.000 contaminados, o mundo inteiro assustado, a economia caindo em queda livre, né, tem autoridade para chegar a cumprir isso. Só que eu devo alertar o seguinte: a China é um país que cresce do ponto de vista da importância comercial no mundo. Ou seja, esses hábitos pouco higiênicos de consumo de morcegos, que são animais que contraem vírus terríveis e não ficam doentes, ou de cobras, eles podem se acentuar ao longo dos anos, porque cada vez mais a China é importante, já haverá cada vez mais intercâmbio comercial, produtos da China para o resto do mundo e do resto do mundo para a China. Um outro assunto que eu gostaria aqui eu gostaria de aplaudir a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Damares Alves, que fez um discurso muito duro na Comissão de Direitos Humanos da ONU, que se reuniu em Genebra, na Suíça, e que depois, no dia que o chanceler da Venezuela foi falar na reunião, ela ostensivamente se retirou junto com os diplomatas brasileiros. Isso pode ser considerado uma descortesia, mas não é não. Descortesia é a ONU, essa porcaria que é a ONU, essa espécie de morcego chinês que é a ONU no mundo, aceitar a presença da Venezuela, uma ditadura cruel, uma ditadura completamente brutal, dentro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, que vive aí perturbando a justiça brasileira, porque condenou o presidente Lula é representante do povo, dos pobres brasileiros, não pode ser tratado por esses juízes comprometidos com a burguesia e os Yankees. Ela fez muito bem, o Brasil fez muito bem, e é só lamentável que essa ditadura continue oprimindo o belo e bravo povo da Venezuela, que já teve bons momentos de democracia e que hoje vive assacado pela fome, pela miséria e é obrigado a fugir de casa para encontrar abrigo no Brasil e na Colômbia, criando sérios problemas na fronteira colombiana e também em Roraima, na fronteira brasileira. Nesta quarta-feira de cinzas, eu lamento muito não ter dado nenhuma boa notícia, ou melhor, dei. O povo vai para a rua. Vai ser muito povo? Não sei. Vai ser pouco povo? Não sei. Atinge as instituições e a democracia? Não! Nós estamos numa democracia no Brasil, nós elegemos presidente, deputados, senadores e governadores e assembleias legislativas e este ano elegeremos novos prefeitos e novas câmaras municipais. Funciona a democracia, o direito da crítica é livre. Agora, o Lula pode sair por aí discursando sobre a condição miliciana da família do presidente, mas o presidente não pode aparecer numa rede social para estimular o povo a ir à rua. Isso aí. O povo tem direito de ir à rua quando quiser, como quiser, em que número quiser, para manifestar o seu repúdio ao fato de que não é representado pelo Poder Legislativo, porque não é. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.